Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e aqui a gente fala sobre investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para dar uma força pra gente, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o maior fundo imobiliário de logística da Bolsa Brasileira, o HGLG11. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento, é só uma análise pessoal. Então esse é o fundo imobiliário, o maior fundo imobiliário de logística da nossa Bolsa Brasileira. Ele é gerido pela CSHG, que é o braço do Credit Suisse aqui no Brasil, de real estate, ok? O ticker dele é HGLG11, ele investe em galpões logísticos. Bom, olhando aqui para alguns indicadores desse fundo, nós temos aqui que o valor patrimonial dele por cota está R$ 1,53 e o patrimônio total do fundo, o patrimônio líquido do fundo é 5 bilhões 188 milhões. Então realmente é um fundo bem grande, ok? O último rendimento do fundo vai ser agora no mês de novembro, vai ser pago agora no valor de R$ 1,10 por cota. A cotação da data base foi de R$ 157,99, ok? O que vai dar aproximadamente 0,69, né? 0,7% de dividend yield no mês. Dando uma olhadinha aqui no relatório do fundo, dando uma olhadinha nos dividendos, ok? Ele tem distribuído R$ 1,10 aqui nos últimos meses, ele tem esse hábito de chegar todo fim de semestre, ele distribui os lucros acumulados, ok? Então o último rendimento dele foi 1,10, mas ele tem um rendimento acumulado aqui por cota por mês. Então a gente pode perceber aqui, por exemplo, no mês de outubro, que ele teve um saldo acumulado de 1,5. No mês de setembro, um saldo acumulado de 99 centavos. Então essa sobra, esse acumulado, ele distribui no fim do semestre, provavelmente na distribuição de dezembro. Aqui a gente pode ver a rentabilidade total do HGLG desde o início, quando ele começou a ser negociado lá em 2011, tá? Então percebam nessa linha amarela que é o rendimento total dele, né? Considerando cotação mais os rendimentos, a gente pode ver aqui que ele tem uma taxa de 470% de rendimento. Então realmente é uma rentabilidade muito boa, acima do IFIX e acima do CDI. Falando um pouco sobre o número de cotistas, atualmente ele está com 424 mil cotistas, é um fundo bem grande com bastante gente, bastante cotistas, ok? A gente pode perceber mês a mês como o fundo vem ganhando mais cotistas mês a mês. Aqui um pouco da carteira do fundo, a gente pode perceber que a maior parte da carteira do fundo é em imóveis, que são os galpões logísticos, mas tem um pouquinho ainda, ele tem um pouquinho de cota de outros FIIs, então a gente pode olhar aqui que em imóveis ele tem 4 bilhões, ponto 5. Em FIIs, cotas de outros fundos imobiliários 388 milhões, CRIs 252 milhões, LCI que é uma renda fixa 497 milhões e tudo mais. Dando uma olhadinha aqui um pouco no portfólio, no total são 24 imóveis, ok? A maioria desses imóveis ela fica concentrada dentro do estado de São Paulo, a gente pode perceber aqui pelo mapa, tá? A maioria dos imóveis. Mas ele também tem imóveis em outros estados, então ele tem no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Santa Catarina e tudo mais. Falando aqui sobre a vacância, atualmente a vacância está em 10%, né? Mas o fundo tem trabalhado para reduzir um pouco dessa vacância. Lembrando que vacância essa é a porcentagem dos imóveis que estão vazios, imóveis que estão sem inquilinos no momento. A vale desse fundo, ou seja, a média do vencimento dos contratos dos inquilinos está em 3,9 anos, 4 anos praticamente, tá? A gente pode olhar aqui que a maioria dos contratos vai vencer no ano de 2007 para frente, 66% dos contratos vão vencer em 2027 para frente. Aqui a gente tem a exposição por locatários do fundo, tá? É um fundo bem diversificado que tem 101 inquilinos, então é bastante gente. Os maiores inquilinos, né, são Volkswagen com 13%, Mercado Livre com 10%, Carrefour com 4% e Ambev com 4%. Um pouco do tipo dos contratos, esse fundo tem contratos típicos 67%. O que são contratos típicos? São normalmente contratos de curta duração, de menor duração, ok? E 32% são os contratos atípicos, que são aqueles contratos de maior duração, de maior tempo. Aqui a gente tem a classificação dos ativos, tá? Bom, como que funciona? Normalmente a classificação dizem a respeito da qualidade dos imóveis. Então a gente tem quais são os tipos de classificação? AAA, certo? Quando a gente tem 13 letrinhas A, a gente chama isso aqui de AAA, são os melhores imóveis, é o melhor tipo de imóvel que possa haver, ok? Aí a categoria abaixo é o AA, ainda é um móvel bom. Descendo um pouquinho tem
categoria A, certo? E aí vai descendo mais um pouco, categoria B e categoria C. A gente for olhar dentro do portfólio do fundo, 20% está na categoria AAA e 55% está na categoria AA. Então são realmente imóveis de muita qualidade. Aqui falando um pouco sobre a alavancagem, ou seja, as dívidas que o fundo tem, tá bom? O fundo tem uma dívida bem controlada, tá bem casada com as receitas que o fundo tem, ok? Aqui a gestora do fundo costuma colocar um gráfico das amortizações, né? Conforme eles foram pagando essa alavancagem, como vai ficando o fundo daí. Então hoje, aqui em 2023, está em 12% em relação ao PL do fundo, ao patrimônio líquido do fundo, certo? E conforme os anos for passando, a gente pode perceber que essa alavancagem vai diminuindo. Então este foi o fundo imobiliário HGLG11, o maior fundo de logística que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira, ok? Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal, tá bom? Por hoje é só, vou deixar um vídeo aqui de sugestão para vocês assistirem e até mais.